Oi, gente, começando mais um Série Vlog aqui no canal. Hoje é dia 8/3 de 2026 e agora são meio-dia e 45 e eu vou estar iniciando agora os estudos do período da tarde. Bom, eu fiz hoje 1h e 28 minutos. Eu acordei umas 5h40. Comecei a estudar mesmo umas 6h20, porque nesse período, né, de 5h40 a 6h20, eu fui organizar meu quarto, fazer algumas coisas, tomar café. E foi isso, gente. Consegui fazer 1h30. Tá bom. E agora eu vou iniciar os estudos do período da tarde. Hoje eu tenho, assim, muita coisa para fazer. É um domingo? É. Geralmente eu não estudo tanto no domingo. Mas hoje eu não pretendo seguir o padrão, né? Eu quero estudar bastante, porque eu acumulei algumas coisas de quarta e quinta. Quarta foi véspera de aniversário e quinta foi meu aniversário. Então eu resolvi não estudar. Eu também não estava muito bem, então resolvi ficar descansando esses 2 dias e eu tenho que correr atrás do prejuízo hoje. Então é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar o meu domingo e let's go. Espero que seja bem produtivo. Esse vlog vai ser um pouco mais caseiro, digamos assim. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, mas eu pretendo dar prioridade aos estudos, porque como eu falei, hoje é domingo, e como eu tenho aula, né, durante a semana inteira, eu só tenho para desacumular as matérias hoje. Então é isso, vou dar foco total aqui e vou tentar gravar quando der. Gente, eu vou começar vindo aula de biologia. Depois que eu ver todas as aulas de biologia, eu vou para química e aí vamos ter finalizado essa parte. Assim, tem algumas coisas acumuladas, mas o meu foco hoje é desacumular aulas. Basicamente, só temos de biologia e química. E é isso, eu vou. Ah, não, tem física também. Tem 4 aulas de física, mas é rapidinho. Agora eu vou começar a contabilizar aqui no app. Eu estou usando outro aplicativo para contabilizar as horas de estudos. Eu usava o YPT, só que agora eu estou usando o Aprovado. Não sei se vocês conhecem, mas eu estou gostando bastante. Eu comecei tem um tempinho. Comprei o pacote de revisão deles. Paguei mais ou menos uns R$ 26 e tô vendo se eu compro aquele que mostra o ciclo de estudos, sabe? Tô vendo ainda. E é isso. Aí eu coloco. Eu vou mostrar pra vocês com a câmera traseira. Mas eu coloco a matéria, coloco o conteúdo e por enquanto é isso. Se eu comprar o pacote de registro de exercícios, eu vou começar a registrar a quantidade de exercícios que eu fiz no dia e a quantidade de acertos. Mas eu ainda tô vendo em relação a isso. E aí, depois que eu começo a cronometrar e eu paro, como se eu tivesse acabado a aula, eu tenho a parte de anotações. Aí, na parte de anotações, eu coloco a videoaula que eu vi. Então, fermentação alcoólica ou etanol primeira geração, enfim, coloco o título da aula, na verdade. E assim fica mais fácil de organizar, porque nem sempre o armazenamento cheio cortou o vídeo. Mas o que eu tava dizendo era que nem sempre eu tinha aquela disciplina de passar tudo que eu estudei pro planner. E isso acaba atrapalhando um pouco, porque eu às vezes tenho que saber, tipo, o que eu fiz, por exemplo, na quarta-feira passada. E eu às vezes não anotava, assim. Geralmente eu sempre anoto, mas em dias muito corridos eu esqueço uma coisa ou outra. Eu não coloco tudo, assim, 100% que eu fiz. Então, vou usar esse app para me auxiliar. E depois que eu ter um tempo maior de uso do aplicativo, eu trago uma avaliação para vocês. Olha, gente, aqui eu coloco a matéria, aí o conteúdo, e aí eu clico em iniciar. E aí tem o modo cronômetro ou modo manual, onde eu coloco o horário que eu iniciei o estudo naquela matéria e o horário que eu terminei, caso eu esqueça, sabe, de cronometrar. Eu acho isso bem legal. Também tem como definir a duração dos estudos e o horário também. E é isso, let's go. Vou colocar agora aqui na aula de biologia que eu tenho que ver e bora. Gente, antes eu queria só mostrar pra vocês os livros da minha escola. Esses livros aqui, ó, esses dois grandões, eles são livros novos, volume único. E, gente, eles são muito bons e muito completos. Eu amei esses livros, de verdade. E eu vou usar eles para estudar alguns conteúdos e dar uma revisada também. Enfim, depois eu mostro para vocês como tá sendo essa questão de revisão. Faço um vídeo depois só sobre isso.
Mas tá sendo muito útil esses 2 livros. E tem mais alguns outros, só que eu não uso tanto. Eu uso mais o de biologia, o de química e o de física. E estamos esperando o de matemática chegar. Gente, terminei de ver as aulas de biologia e assim, tô exausta, tá? Foram muitas aulas de biologia e eu prestei atenção em cada detalhe. Cada palavra que o professor falava, eu prestei atenção, anotei tudo. Então, assim, tô bem cansada, mas o bom foi que eu consegui reter bastante o conteúdo. E agora eu vou para as aulas de química. Eu tô em 2 módulos, eu tô em NOx, oxidação, redução e funções inorgânicas. Aí eu fiz 2 aulas de funções inorgânicas e 2 de NOx, oxidação, redução. E eu tenho muita aula para ver de química, mais do que eu tinha de biologia. Então, assim, tô achando um pouco impossível ver tudo hoje, mas vou tentar, né? Vou dar o meu máximo. Então é isso. Eu não sei se eu vejo, tipo, termino o módulo de inox, oxidação, redução e depois vou pra inorgânica, ou se eu só fico em inorgânica. Não sei. Acho que vou terminar de inox, porque são só 8 aulas. Então eu termino esse módulo. No caso aqui são 6. E é isso. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Minha mãe comprou essas pastinhas aqui, aí chegou agorinha. E eu achei interessante pra organizar algumas coisas, sabe? Tipo, eu vou começar a fazer redação agora, então redações, posso colocar em uma dessas pastinhas. Também pensei em separar uma pra colocar listas de exercícios que eu imprimi e não finalizei, ou então nem comecei, listas corrigidas, enfim, vou ver o que eu faço. Mas eu acho que vai ajudar um pouco na organização. Eu uso só uma pasta pra colocar as minhas coisinhas, sabe? Impressas. E assim, eu não imprimo muita coisa, é pouco. Geralmente eu imprimo o quê? Sei lá, algum resumo que eu acho na internet, ou também listas de exercícios. Eu tô fazendo as listas quase todas no papel mesmo, porque eu tô achando melhor. Porque senão fica tudo no tablet e cansa um pouco, sabe? Então tô usando a impressora para imprimir as listas e fazer elas à mão. Eu acho até mais prático. Gente, meu tablet tá descarregando, mas eu vou ter que usar ele assim mesmo, carregando, porque eu não posso esperar ele carregar, não. Eu esqueci de pôr ele pra carregar à noite, e depois que eu fui pra missa eu também esqueci, tipo... Não, antes de eu ir pra missa, né, esqueci de pôr pra carregar também. Enfim, espero que ele aguente. E agora eu vou iniciar a primeira aula de química. Resolvi continuar em oxidação e redução. E é isso, gente. Vamos lá. Espero que eu consiga cumprir com todas as tarefas de hoje. Gente, tem muita coisa pra fazer. Porque, assim, além das aulas de química, se eu conseguir terminar antes do prazo que eu coloquei aqui na minha cabeça, eu ainda vou ter outras coisas pra fazer. Então, o Kumon, tem o Anki pra resolver, criar flashcards também. Tem umas questões que eu tenho que corrigir do Enem. Tem umas questões que eu tenho que fazer do Enem. Então, assim, tem muita coisa. Mas vamos, gente.
Gente, terminei de ver a primeira aula de química, estou indo para a segunda aula. E assim, falei já, né? Mas eu tô muito cansada. Porém, temos que continuar. E a segunda aula é menor do que a primeira, então acho que dá pra ir mais rápido. E eu tô assistindo as aulas em 2x, tá? Pra ver se eu consigo. Às vezes eu volto, se eu não entendi alguma coisa que o professor falou, eu volto, aí revejo na velocidade normal e daí coloco o resto em 2x. Gostaria de estar fazendo anotações com calma, de estar passando informações pro caderninho de erros e também criando os flashcards assim no meio da aula, porque eu acho que eu sinto que eu retenho mais. Porém, não tem como, né? Principalmente agora que eu estou com muita coisa acumulada. Mas vai dar certo. Vou sumir um pouco, vou ver umas 4 aulas de química e aí daqui a pouco eu volto para dar atualizações para vocês. Vi quase todas as aulas de química. Vão faltar 4 aulas para eu finalizar os estudos de hoje. Espero que eu consiga, porque eu tô esgotada já. Enfim, aí eu dei uma pausa só para eu conseguir organizar um pouco essa papelada que eu tenho. A maioria aqui é listas de questões. Enfim, eu tava colocando tudo dentro dessa pasta aqui, dessa pasta rosa. Mas eu mostrei pra vocês as pastas transparentes. E eu tô pensando em organizar aqui, por enquanto eu não compro uma pasta sanfonada, alguma coisa assim, porque eu preciso dessa pra levar pra escola. Eu tô trazendo alguns documentos dobrados ao meio e eu fico agoniado com isso. Então eu preciso realmente de uma pasta. Então eu vou usar essa aqui pra escola. E nessas aqui, né, eu vou organizar as listas de questões. Já comecei, coloquei aqui o simulado. Então eu vou colocar os simulados aqui. Vou ver se eu pego outra depois para as redações. Eu vou começar a fazer redação essa semana. E agora eu vou separar assim. Eu vou pegar as que eu já corrigi e as que eu já respondi. Ó, essa também já foi. Essa. Peraí. Essa já foi. E vou colocar todas juntinhas. Aí aqui, ó, comecei a fazer umas questões discursivas de introdução à biologia. E ainda não terminei, faltam algumas páginas. Ó, essa aqui não foi. Aí eu vou deixar em outra pastinha. Enfim, eu tô fazendo isso. Essas aqui que eu não comecei ou que eu não terminei, eu vou deixar numa pastinha à parte e vou tentar fazer uma etiqueta e deixar sempre visível. Acho que eu vou deixar sempre aqui em cima, porque aí eu sei as questões que eu tenho que fazer. Esperei. Aí. Então é isso, gente. Vou continuar organizando aqui. Assim que eu terminar, eu mostro pra vocês mais ou menos como ficou. Gente, terminei. Nessa primeira pastinha, eu vou pôr simulados e provas antigas. Nessa segunda aqui, essa eu vou pôr listas que eu finalizei e aqui listas para finalizar. Então, eu usei só 3, aí sobrou uma aqui, só que eu vou deixar para redações. Gente, vou explicar de forma resumida sobre o processo de criação do meu cronograma, o porquê eu resolvi criar o meu cronograma próprio. Enfim, e vou ter que finalizar o vlog, porque o celular tá com armazenamento cheio. Já a 4ª vez que eu tenho que gravar esse take do vlog, mas tá muito difícil. Tá me atrapalhando em questão de tempo. Enfim, só pra atualizar vocês, eu tô com quase 6 horas de estudo, tá? Pretendo estudar mais ainda, queria gravar pra vocês, porém não vai dar, né? O armazenamento tá muito triste. Mas enfim, resumindo, vou tentar resumir o máximo. Início do ano, eu usava o plano de estudos. Chegou o PAP, fui pro PAP. Não me adaptei ao PAP, por diversos motivos. E aí, eu resolvi criar o meu cronograma próprio. Mas antes disso, eu busquei cronogramas na internet e tal, mas aí no final eu resolvi criar o meu próprio. E o que que eu fiz, basicamente? Só pra deixar claro, assim, eu não sei se tá certo, eu não sei se é a melhor forma de estudar. Realmente eu não sei. É o primeiro cronograma que eu tô criando, assim, de verdade, assim. É o primeiro cronograma. E eu criei só com uma experiência que eu adquiri o ano passado. Foi o meu primeiro ano de cursinho, assim, cursinho, né? Enfim.
Então foi pro meu primeiro ano de cursinho em contato assim com as provas, com o estudo em si, porque eu não sabia estudar, gente, eu não sabia, eu fui aprender em agosto a estudar. Então assim, não sei se tá certo, mas no momento tá dando certo pra mim. Tá pesado? Tá, mas tá dando certo. Então basicamente o que que eu faço? Eu peguei a matéria, no caso, o que que eu fiz, né? Porque tá tudo certinho, tudo pronto. Eu peguei matéria, biologia, fui no módulo. No primeiro módulo, depois fui no segundo, vamos no segundo. Fui bioquímica, né? Aí eu peguei bioquímica e vi a quantidade de aulas que eu tinha. Então, eu tinha X quantidade de aulas. Vou pegar a quantidade de aulas e vou distribuir para a quantidade de dias que eu vou estudar biologia e ver quantas aulas eu preciso ver para acabar bioquímica. Entenderam? Se eu preciso ver 2 aulas por dia. Ah, então vou acabar daqui 2 semanas, daqui uma semana, então vou colocar, ó, semana 1 foi a semana do dia tal, bioquímica, 2 aulas por dia. Semana 2 foi a semana do dia tal, beleza, 2 aulas por dia. Semana 3, 2 aulas por dia. Ah, tá, e agora eu acabei. Então vamos pro próximo módulo. O próximo módulo é X. Eu nem lembro qual é o próximo módulo depois de bioquímica. Acho que é biologia molecular. Então, beleza, biologia molecular, vamos ver quantas aulas tem. Vamos destrinchar essas aulas pelos dias que eu vou estudar biologia, que no caso é todos os dias praticamente. E ver em quantas semanas eu termino biologia molecular. Eu fiz isso até setembro. Até setembro. Destrinchei assim os conteúdos que eu tenho que ver até setembro e organizei por quantidade de aula. Mas eu não só vejo aula, eu faço outras coisas também durante o dia, questões, Anki, explico a matéria para mim mesma e é a técnica que eu mais estou usando ultimamente. Enfim, eu acho que o armazenamento vai cortar por aqui, então vou parar de falar. Queria agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais caseiro, mais tranquilo assim. E é isso, gente.